de ti eu vou fazer nações. Sabe, algo importante que Deus disse a Abraão, e ele entendia o que ele estava vivendo, porque a Bíblia fala assim, embora levasse em conta. Sabe, a fé é a primeira coisa sobre fé que a gente precisa entender, é que a fé, ela ouve a voz de Deus, ela reconhece a voz de Deus como verdade, mas ela não nega a realidade. Porque ele fala, ele levava em conta. Ele conseguia olhar para ele e falava assim, já vivi muito. O corpo não é mais como de um jovem de 20 anos. Ele conseguia considerar a sua realidade. Mas, embora se esperasse não muita coisa de um homem de 100 anos, ele entendeu, Deus disse, é verdade e vai se cumprir. Esse é o ponto. E aí, a palavra de Deus continua dizendo algumas coisas que eu quero frisar aqui com você. Ele fala assim, olha, Abraão creu para vir ser pai, como foi dito. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o que está no corpo, ou seja, fé, querido, nunca vai fazer você olhar para a realidade e vai falar assim, eu não acredito, não é isso que está acontecendo. Eu não sou velho. Eu não tenho 100 anos. Foi isso que Deus disse para Abraão. Ele disse, independente da sua idade, independente do diagnóstico, independente do laudo que você recebe, independente do que está dizendo por aí, o Brasil vai estar em crise. Você olha e fala assim, mas eu estou em Cristo, eu estou naquele que tem toda a provisão. Deus não está coçando a cabeça no céu com falta de nada, querido. Deus não está preocupado por como vai ser 2025. E se você puder crer e cooperar com Deus, assim como Abraão cooperou, você vai poder viver o sobrenatural. Você vai poder viver o resultado da sua fé, não negando a realidade. Não é porque as coisas estão fáceis que você vai viver o milagre. Você vai viver o milagre porque você sabe que aquele que disse é fiel para cumprir o que prometeu. É simples assim. E aí a palavra de Deus continua e diz assim, não duvidou por incredulidade. O que é dúvida? É o contrário de certeza. O que é incredulidade? É o contrário de crer. Então eu posso dizer para você que Abraão acreditou, convicto, com certeza de que aquilo que Deus disse era verdade, e simplesmente porque Deus disse, ele podia crer, confiar e ia se cumprir. Independente de quanto tempo passasse. Porque a grande questão sobre a fé é que muitas pessoas perdem o resultado daquilo que Deus disse, porque não entendem que fé e paciência caminham juntos. Fé e perseverança caminham juntos. E é impossível, querido, eu ter uma confissão de fé poderosa no meu tempo de oração e eu viver falando incredulidade. A fé é o nosso estilo de vida, de confiar em Deus, de que aquilo que Ele disse é a verdade, independente das circunstâncias. Ele diz, ele estava certo, ele não duvidou, ele não foi incrédulo, mas ele confiou no Senhor. É sobre isso que eu quero frisar, enfatizar e falar com você essa noite. A confiança de Abraão, a confiança que nos inspira. Ele fala assim, pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus. Quanto tempo se passou de quando ele ouviu sobre o seu filho e até Isaac nascer? Não, foram muitos anos de espera. Não foi? Mas ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Eu quero dizer para você, talvez o teu coração tenha expectativa de ver o resultado da palavra de Deus a respeito de alguma coisa na sua vida.
E talvez em 2025, talvez em 2024 você não viu a manifestação disso. Mas aí você vai acabar o ano de 2024 murmurando e arrancando a sua semente de fé da terra, para perder o resultado da semente, ou você vai olhar para a semente e vai se fortalecer dando glórias a Deus e dizendo: está na terra, a palavra de Deus vai se cumprir, a palavra de Deus é a verdade, está chegando, está chegando. Fé, querido, é crer. Fé é estar certo de que aquilo que Deus disse é a verdade e por isso vai se cumprir. Fé é confiar. Eu queria que você guardasse isso essa noite. Fé é confiar em Deus. Se você confia no caráter de Deus, então você está certo de que aquilo que foi dito será cumprido. Fé é confiar. E a minha pergunta para você essa noite é: você confia em Deus? Eu queria que você se aprofundasse nessa pergunta para você mesmo, lendo comigo Jeremias 17, eu vou ler a partir do versículo 5. Deus falou: confie no caráter daquele que disse, como Abraão fez. Se fortaleça dando glória a Deus. Você não precisa negar a realidade, está tudo bem. O milagre fica mais gostoso de ser testemunhado, querido. Porque Deus, Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para operar o seu poder. Ele só precisa que você confie que a palavra dEle é a verdade e que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. É o suficiente para Ele. Vamos lá, Jeremias 17, 5, diz assim: mas diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É interessante demais esse texto, porque ele faz a diferença entre o homem que confia no Senhor e o homem que não confia no Senhor. Ele está mostrando o resultado de um homem que vive em fé e um homem que não vive em fé. Porque, mais uma vez, eu quero te convencer disso, porque isso é a verdade. Fé é confiar em Deus. Uma pessoa que não confia em Deus, ela não está em fé. O texto diz assim: maldito é o homem que confia no homem e coloca o seu coração no homem e não no Senhor. Tem pessoas que vão para outro extremo. Ninguém é de confiança. Isso não é verdade. Deus espera que eu e você, como crentes, sejamos pessoas de confiança. A palavra de Deus diz que para nós precisa ser sim, sim, não, não. Você diz que vai fazer? Faça, querido. Você diz que vai estar lá? Vá. Você se escalou, colocou seu nome na escala? Cumpra.
Se comprometeu, pague. É sim, sim. Não, não. É casado? Seja fiel. Seja fiel nos seus olhos. Seja fiel com a sua boca. Seja fiel com o seu procedimento. A Bíblia não está falando que a gente não deve ser confiável. A Bíblia só está falando que o dia que você põe o seu coração em uma pessoa e tira o coração do Senhor, você é maldito. Certamente vai dar errado. Certamente o resultado disso na sua vida vai ser ruim. Porque não tem ninguém, querido, ninguém que possa dar livramento, provisão, paz, alegria, como o Senhor. O nosso coração precisa estar em quem? No Senhor. Maldito é o homem que confia no homem e coloca o seu coração naquela segurança que é vulnerável. Está comigo? E ele diz, olha, é tão ruim que vai ser como um arbusto no deserto. Vai ser aquele que procura terra e mora na terra salgada, árida, que não produz nada. Ei, gente, que desgraça! Essa não é a vida que Deus tem para mim e para você. E sabe, não é porque você confiou no Senhor um dia, que você não precisa cuidar do seu coração, para que você permaneça nesse lugar. De não confiar na força do seu próprio braço. Eu estou prosperando. Eu não preciso de mais nada, de mais ninguém. Querido, é o Senhor que nos dá força para adquirir riqueza. É a bênção de Deus em manifestação na nossa vida que traz para nós toda a provisão. 1 Timóteo diz, diga aos ricos desse mundo que não confiem nas riquezas, porque elas são instáveis. Uma hora a economia muda e o negócio fica como? Fique em paz, porque o Senhor é a nossa fonte, é a nossa provisão. E é por isso que tudo vai bem. Amém? Maldito é o homem que confia no homem. E como eu estou te dizendo, não é porque você confiou um dia, que está tudo bem e você não precisa cuidar do seu coração. Porque o coração é algo que a gente precisa estar sempre julgando a si mesmo, para que a gente não seja julgado. Eu gosto desse texto da ceia, sabia? Eu leio ele para mim. Julgue a si mesmo, Juliana, para você não ser julgada. Fala para você mesmo aí, fala o seu nome, fala, julgue a você mesmo, crente. Para você não ser julgado. Julgue a você mesmo. Amém? Mas olha aqui, o rei Asa, ele confiou no Senhor por um tempo. A gente vai segurar esse texto de Jeremias, porque eu vou voltar para lá. Mas vai comigo para 2 Crônicas. 2 Crônicas 16, conta a história do rei Asa. E o rei Asa, ele tinha vivido algo extraordinário. Uma guerra vinha contra o reino e ele decidiu confiar no Senhor. Era uma guerra improvável de ser vencida. Querido, quando você confia no Senhor, você vai vencer batalhas improváveis. Quando você confia no Senhor, você vai vencer diagnósticos improváveis. Quando você confia no Senhor, você vai viver aquilo que a tua mão não alcança, aquilo que o teu dinheiro não compra. Querido, confiar no Senhor vale a pena. E o rei Asa, por um momento ele confia no Senhor. Quando a guerra contra ele vem dos etíopes, era impossível, era um exército extremamente numeroso, era impossível que aquela batalha fosse vencida. Mas a Bíblia diz que ele decide confiar no Senhor e a batalha ganha. No entanto, apesar de ter vivido essa experiência incrível, em um outro momento, ele precisa ser repreendido, porque ele decide confiar numa associação, na sua própria inteligência de como vencer a guerra. E olha o que acontece aqui.
2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: portanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor, o teu Deus. O exército do rei da Síria escapou nas suas mãos. Acaso não foram os etíopes os que, líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Ele está fazendo uma comparação, o profeta aqui. Ele fala assim, na guerra contra os etíopes, era muito improvável a vitória, e você confiou no Senhor, e Ele te entregou nas suas mãos a vitória. Mas agora, por que você confiou no rei da Síria, e não confiou no Senhor? Sabe, às vezes nós somos tentados a confiar em pessoas de autoridade, mais do que no Senhor. Pessoas que falam assim, fica tranquilo, eu vou resolver isso aqui para você. Querido, Deus usa pessoas. Deus não vai descer do céu para resolver nosso problema. A questão não é contar com a ajuda das pessoas. A questão é aonde está o seu coração. Quando você olha para alguém e fala, foi o Senhor que trouxe essas pessoas até aqui. Eu tenho me lembrado muito esses dias do Dr. Valdevino, eu nem sei se ele está no nosso meio, mas ele me atendeu na UTI, quando eu tive pré-eclâmpsia do parto da Juju. Gente, foi Deus quem enviou aquele homem, naquele lugar. Ele conseguiu ver o que não estava sendo visto, ele conseguiu trazer para mim resposta de Deus, mas Deus usou ele. Graças a Deus por esse homem, graças a Deus porque ele estudou, graças a Deus porque ele estava no lugar certo, na hora certa, porque ele se moveu de compaixão também para me atender, para me olhar. Sou grata a Deus, sou grata a ele também. Eu queria deixar pública aqui a minha gratidão. Você é grato pelas pessoas que Deus usa na tua vida, mas você entende que graças a Deus por essas pessoas, mas graças a Deus porque Deus está se movendo, usando pessoas para trazer livramento para nós, para trazer provisão para nós, para trazer resposta para nós. Onde está o seu coração? Fé é confiar em Deus. E aí aqui, o rei da Asa se perde, porque ele confia no rei da Síria, e ele é corrigido. Olha o texto, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam sobre a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não está disposto a dividir seu coração, querido. Ele pagou um alto preço pelo seu coração. Ele não está disposto a dividir o seu coração. Ele quer se mostrar forte para você. Tem pessoas que ainda vão viver livramento e provisão antes desse ano acabar. E eu estou dizendo isso pelo Espírito. Coisas que o seu coração ainda está aguardando. E o Senhor está dizendo para você, será ainda em 2024. No entanto, existem pessoas que precisam ser corrigidas essa noite. Estão ouvindo da parte do Senhor. Eu não vou dividir o meu coração com você, o seu coração com ninguém. Eu não vou dividir. Você quer ver a minha força, diz o Senhor. Você quer ver o meu poder, diz o Senhor. Coloque o seu coração totalmente em mim. E você vai ver, com braço forte, Deus não tem problema em mostrar a sua força. Com braço forte Ele tirou o povo do Egito. Com braço forte Ele abriu o mar vermelho. Com braço forte Ele derrubou muralhas. Com braço forte Ele abriu a porta das prisões. Com braço forte Ele transformou leão em travesseiro. Está tudo bem, querido, mas o seu coração precisa estar no Senhor. O coração, cujo é totalmente dele, nisto procede loucamente.
Olha a correção que o profeta fez ao rei Asa. Você não entendeu, você está tirando o coração de Deus. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu a Asa alguns do povo. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Fica com raiva da palavra. Rei Asa ficou com raiva do profeta. Jogou o profeta no cárcere. Mas olha o que acontece. Maldito é o homem que confia no homem. Versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro de história dos reis de Judá e Israel. No 39º do seu reinado, caiu Asa, doente dos pés, e a sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. O rei Asa morreu por não confiar no Senhor. Querido, nós vamos viver para contar os feitos do Senhor, quando o nosso coração está totalmente em Deus. O problema não é ir ao médico. Vá ao médico, querido, está tudo bem. Eu amo receber, sabe o quê? Altas. Deus olhar, não é? Doutora Sandra está aqui, eu falo, adoro. Quando o médico olha e fala assim, está tudo bem, ó, não tenho o que falar, saúde divina. Está tudo bem. A grande questão é, aonde está o seu coração? A Bíblia conta, no Novo Testamento, Lucas era médico. Paulo menciona Lucas como médico. Você é da área da saúde aqui? Levanta a mão. Pode levantar alto, sem constrangimento. Levanta a mão. Quero declarar sobre você unção de Deus mesmo, inspiração divina, para que você seja resposta de Deus mesmo para as pessoas. Que aquilo que você estudou, você possa viver um plus, um sobrenatural de Deus. Tanta coisa, você já se expôs, e às vezes você fala, como é que eu vou lembrar? O Espírito Santo te fazendo lembrar de coisas estudadas, te fazendo ver aquilo que não está sendo visto. Está tudo bem. Deus quer que a gente estude mesmo. E Ele quer usar aquilo que você se expõe para aprender, para glorificar o seu nome. Não tem problema ser médico, ir no médico. O problema é aonde está o seu coração. Rei Asa morreu, não porque ele foi no médico. Rei Asa morreu porque ele decidiu só confiar nos médicos e não confiar no Senhor. Existem momentos que o médico pode olhar para você, eu já vivi alguns deles. Falar assim, eu já fiz o que eu podia fazer. Eu já te dei toda a medicação que eu podia te dar e a dor estava lá. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer por você. Falo, está tudo bem. Porque quando o El Shaddai entra, o Deus Todo-Poderoso entra, querido, Ele muda a história, e Ele glorifica o nome do seu Filho Jesus, porque Ele levou sobre si. É verdade, podemos confiar no Senhor. Mas se você tem o seu coração, não, aquele médico é muito bom, meu coração está nele. Querido, cuidado. Porque o conhecimento humano, ele é limitado, mas o poder de Deus move o impossível. Isso é sobre todas as áreas. Amém? Volta comigo para Jeremias. Fé é confiar no Senhor. Você pode dizer isso para você mesmo. Fala, fé é confiar no Senhor. Diga para você, eu confio no Senhor. O meu coração está no Senhor. E o texto, ele diz sobre ser maldito. A gente já viu aqui. Maldito é o homem que confia no homem. A gente viu aqui maldição vindo sobre o rei Asa. Ele não teve solução para a vida dele. Ele morreu de uma forma trágica. Ele perdeu a guerra. Porque ele não confiou no Senhor.
Quais são as suas batalhas, querido? O que você está vendo aí? Talvez a tua vida esteja bem tranquila, mas todo mundo tem batalhas. Às vezes coisas simples, às vezes coisas complexas. Tem momento que está tudo tranquilo, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: confie no Senhor quando tudo vai bem, que quando o dia mal chegar, você sabe, porque sabe, que o Deus de paz vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente, vai guardar a sua família, vai guardar as suas finanças, vai guardar a sua casa, vai guardar os seus filhos. Amém? E o texto diz: bendito é o homem que confia no Senhor. O que é bendito? É ser feliz. Quer ser feliz em 2025? Confia no Senhor. Quer ser feliz em 2025? Confia no Senhor. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros, que estende as suas raízes, que não se importa que venha o calor. Sabe por quê? Porque ele sabe aonde ele está plantado. Suas folhas não caem, ele dá fruto. Você não precisa temer o dia de amanhã, se o seu coração está em Deus. E é interessante que a gente vem falando sobre julgar o coração, porque o próximo texto ele fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E aí o versículo 10 diz: mas eu, o Senhor, eu esquadrilho os corações, e eu dou a cada um segundo o que lhe é proposto no coração. Tem pessoas que estão precisando dizer pela fé: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Essa confiança vai ainda virar realidade, porque dentro de você está: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas fé vem pelo ouvir, está tudo bem. Gere fé no seu próprio coração. Todas as manhãs, dá um salto da cama, olha no espelho e fala: eu confio no Senhor, o meu coração está nele, Ele é a minha fonte, Ele é a minha provisão, é por isso que eu estou seguro. Gere fé em você, querido. Não existe voz que gere mais fé no seu próprio coração do que a sua própria voz. Amém? E a palavra de Deus diz: o Deus que sonda o coração vai te dar segundo está no seu coração. E aí eu junto os dois versículos para você. A Bíblia diz: se o coração é totalmente dele, ele vai se mostrar forte. Tem coisas, querido, que você nem vai orar em 2025. Teu coração é tão descansado no Senhor, que você vai desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor te seguindo. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguindo. A boa mão do Senhor. Eu estava perguntando para o Tiago, falei: amor, o que a gente viveu de um grande livramento esse ano? Ele falou: graças a Deus, esse ano nenhum. Se aconteceu, eu nem sei. Esse ano foi tranquilo, aleluia. Fazia 2 anos que a gente viveu um perrengue tão grande no meu pós-parto. Sabe, nem todo ano você precisa viver coisa difícil, não. Tem livramentos que eles são tão grandes que você nunca vai saber. Que você vai chegar no céu e você vai ter saído um pouco mais cedo de casa e por isso nada aconteceu. Você não foi em tal lugar e por isso nada aconteceu. Você não comprou tal coisa. Você comprou tal coisa. A gente não precisa saber de todos os livramentos, mas a gente precisa confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E eu vou acabar entrando no que está mais borbulhando mesmo no meu coração para 2025. Pensando sobre confiar no Senhor. Eu quero motivar você essa noite a confiar no Senhor, para você ser guiado pelo Espírito em 2025. Existe mesmo a direção do Espírito que nós precisamos nos render mais.
E eu queria ler um outro texto com você, e ele está lá em Salmos 32. Aleluia. Salmos capítulo 32, versículo 8. Enquanto você abre, você pode declarar mais uma vez, fala: eu confio no Senhor. O meu coração está no meu Pai, o meu Deus. Aleluia, a sua palavra sempre funciona. O seu poder é real. Aleluia. Aleluia. Salmos 32. Diz assim, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabeços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que? Vamos dizer com força, mas o que? Confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Você quer contar com o conselho de Deus para a sua vida? Você quer contar com a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Não seja como a mula e o jumento. Sabe, essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Esse texto está borbulhando no meu coração. E eu tenho falado para o Senhor: Senhor, eu não vou ser igual a mula. Você pode fazer a sua oração agora? Fala: eu não vou ser, Senhor, igual a mula, igual o jumento. Eu me recuso. Eu sou filha. Eu vou ser guiada pela mão. Eu vou ser guiada debaixo das suas vistas. Eu vou ser guiada pela sua misericórdia. O teu conselho. Porque eu confio no Senhor. Falar mula, o jumento, o cavalo, ele é arrastado. Tem hora que empaca, não tem quem tira. E Deus está falando assim: não seja assim. Eu quero te guiar e te conduzir na minha misericórdia, no meu conselho. Tem coisa que você não está vendo, mas Deus está vendo. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe, querido, Ele sabe para que Ele te criou. Ele sabe para qual é o lugar certo, qual é a hora certa. Mesmo quando a rota muda, mesmo quando coisas inesperadas acontecem. Desde o Natal também eu estou pensando sobre isso. Você já pensou que Maria, se ela pudesse escolher um lugar para ganhar um bebê, não seria na estrebaria? Quem assistiu The Chosen aqui com a gente? Eu fiquei impactada com uma coisa que eu nunca tinha pensado. Foi José limpando aquele lugar, com peças do número 2 espalhadas. E eu falei: meu Deus, eu nunca pensei que tinha número 2 ali. Você já tinha pensado nisso? Você acha que Maria escolheria aquele lugar? Que era cheiroso, fofinho. A gente vai para a maternidade, a gente escolhe a roupa da maternidade, a roupa do neném, a mochila da mamãe. Mas de repente, a rota muda. José e Maria estavam planejando algo. Eu não sei o que é, porque a Bíblia não diz. Mas com certeza não era ganhar Jesus ali. Mas a rota muda. Algo obriga eles a ir para Belém. Mas, querido, era cumprimento da profecia, era cumprimento do propósito, era o cumprimento daquilo que havia sido dito por tantos profetas, para que a gente pudesse olhar e falar: é o Salvador, é Jesus mesmo, não há dúvida. Sabe? Coisas que acontecem na nossa rota, que mudam o nosso planejamento, mas coloca a gente no lugar certo, na hora certa, para cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, para o qual nós fomos destinados. Coisas que você às vezes não queria fazer, lugares que você não gostaria de estar,
Mas esteja pronto, porque Deus sabe nos maravilhar. Ah, querido, coisas sobrenaturais estão para acontecer na minha e na sua vida, pelo simples fato de nós colocarmos o nosso coração no Senhor, confiarmos nele, na sua palavra, mas confiarmos também na direção do seu Espírito. Eu vou acabar com essa história, porque eu tenho lembrado dela também nesses últimos dias. Desde novembro eu tenho lembrado disso. E foi a experiência mais marcante que eu vivi depois de ter aprendido a matéria como ser dirigido pelo Espírito Santo. Que você precisa fazer o rema, tá vendo? Foi em 2008. Eu estava em Londres. E eu precisava ir para um lugar onde ia acontecer um evento. E nesse lugar, eu nunca tinha ido. E lá você se direciona muito pelas estações de metrô. E eu precisava ir até um lugar que era em frente à Victoria Station. E eu pensei assim, bom, eu vou dormir. Tinha um monte de brasileiro na casa que eu estava. Falei, quando eu acordar, eu pergunto como é que eu chego lá. Eu acordei, todo mundo já tinha ido embora. Tinha ido trabalhar. E eu pensei, meu Deus, como eu vou chegar nesse lugar? E na hora, eu vi como se uma imagem subiu no meu coração. Algo tão simples. Mas eu vi, ônibus 73. Eu pensei, imagina que eu sei que o ônibus 73 vai para Victoria Station. Eu vou de trem. Eu peguei o mapa, porque naquela época nem tinha aplicativo dessas coisas, era mapa mesmo. E gente, eu já me perdi no Brasil. Imagina que eu não ia me perder em Londres. Mas vamos lá, isso é outra história. Abri o mapa, olhei. Falei, bom, já sei. Eu vou de trem até a última estação 2, porque eu só tinha bilhete para a estação 2. E quando eu descer, eu pego um ônibus e chego, porque Victoria Station era na estação 1 e era mais caro. Eu peguei, andei, fui até o trem, sentei, e o trem, até hoje eu não sei, porque na época eu não falava inglês, só sei que foi-se embora o trem, não parou na zona 2, parou na zona 1. Um policial veio, bravo comigo, que eu também não sei o que ele falou, porque eu não falava inglês. Ele e me levou até um lugar, paguei multa, fiquei arrasada, tinha pouco dinheiro, fiquei arrasada. Fui andando 1 hora para eu encontrar um ônibus, para eu conseguir pegar, para chegar onde eu precisava. Peguei o ônibus, cheguei. Quando o meu ônibus está chegando, abre a porta e eu vejo um outro ônibus do outro lado da rua. Que ônibus era? 73. Eu falei, eu não acredito. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim, Juliana, quando você me obedecer, você vai para o lugar certo. Quando você me desobedecer, você vai ter prejuízo. Essa parte da história é boa, mas segura aí. 3 meses depois, eu precisava ir para outro lugar. E eu falei, Senhor, como é que eu chego lá? E aí, veio no meu coração, o trem. Eu falei, o trem não. Você sabe quando o Espírito Santo está te guiando, porque você não é doido? Sabe quando você está no banheiro e você fica, eu faço outra coisa, Deus, outra, quero fazer outra, quero servir em outro departamento, quero fazer outra coisa. Você está brigando com o Espírito Santo, viu? Se liga, meu amigo. Mas vamos lá. Eu falei, não, Senhor, outra coisa, o trem não. Você não lembra que deu errado? Mas eu peguei e fui no caminho, dizendo para o Espírito Santo, eu só estou indo porque eu estou te obedecendo. Você está ligado que eu estou te obedecendo, né? Eu vou. E eu fui. Eu falei, bom, o trem vai parar, porque eu estou obedecendo. Sentei no trem e o trem foi-se embora e não parou. Menino, eu comecei a me tremer. Minha mão ficou gelada. Eu falei, meu Deus, lá veio o policial de novo. Só que agora eu entendia, né? Eu falei, eu vou saber o que ele vai falar para mim. Eu levantei nervosa, só olhando. Falei, meu Deus, e agora? Veio um rapaz, bem devagar, em inglês, gente. Ele tocou no meu ombro e disse, moça, você não tem bilhete. Toma o bilhete para você ir e para você voltar.
Querido, quando você é guiado pelo Espírito, Deus te dá o bilhete. Quando você ouvir a voz do Espírito, você vai ter experiências simples, sobrenaturais. Confiar no Senhor, querido, vale a pena. Ele tem livramento para você, Ele tem direção para você, Ele vai te conduzir em misericórdia e graça, para você estar no lugar certo, na hora certa. E quando você estiver lá, a provisão, a bênção de Deus vai se manifestar na sua vida. Então eu quero dizer para você essa noite: confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Tem pessoas que estão aqui precisando ouvir isso. Você sabe o que você precisa fazer. O problema é que quando você começa a calcular, o raciocínio está dizendo para você, mas não vai dar certo. Querido, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E você vai ver o sobrenatural aberto sobre você. Aleluia. Eu quero te dar a oportunidade, querido. Se você está aqui no nosso meio e você não é cheio do Espírito Santo, porque existe um sobrenatural para ser aberto sobre nós, mais profundidade na intimidade com o Espírito Santo. Mas não tem como você viver profundidade da direção do Espírito sem ser batizado no Espírito Santo. Você precisa dessa experiência. Você precisa orar em outras línguas. Eu sei que eu instiguei você essa noite. E no seu coração você disse: eu quero viver isso. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero ganhar o bilhete só porque eu obedeci. Se você é essa pessoa que quer ser cheia do Espírito, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Cheios do Espírito. Eu estou vendo algumas mãos. Levante suas mãos. Eu quero ver você. Você pode vir até aqui à frente. Se tem alguém perto de você que fez um sinal com a sua mão, diga a ela, fala: eu vou lá com você. Você só não pode sair daqui sem essa experiência sobrenatural sobre a sua vida. Aleluia, o poder